galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é domingo e se o Brasil não para, nós também não. Dividi o vídeo hoje em duas partes. E eu quero começar o vídeo para tratarmos de uma questão que está na boca do Flávio Bolsonaro. Ele vem dizendo que 2026 será uma escolha do Brasil. Qual caminho os brasileiros vão escolher? O caminho do PT, do Lula ou o caminho do bolsonarismo? E, gente, as coisinhas curiosas que aconteceram nas últimas horas, que tem horas que eu fico até achando, né, que é o universo conspirando ao meu redor para me trazer exemplos de coisas que nós estamos comentando aí nos últimos dias, que eu falei, não é possível. Se eu pedisse, eu não tinha saído melhor do que essa encomenda. Quero começar o vídeo, na verdade, falando de Bolsonaro, o quadro dele, e algumas coisas que saíram, pra gente falar um pouco da questão do INSS, e aí começar a trazer algumas coisinhas do Brasil do Lula. E a gente fecha essa primeira parte com uma análise desse cenário caótico que o Brasil vive, essa república que teima, né, e nos decepcionar dia sim, dia também, nossas instituições. E depois a gente vai falar da instituição mais forte deste país. Não sei nem se é uma instituição, né, mas dos 11 homens mais poderosos, porque ontem também, nos últimos dias, deu aí para os jornalistas criticarem algumas coisinhas. Aí quero falar ainda do caso do Banco Master, quero falar também da questão da dosimetria, algumas coisas aí, né? E foram sendo discutidas. O Hugo Mota, inclusive, garantindo que vai ser do jeitinho que o Supremo quer. Aí também tem mais algumas coisas que envolvem aquele próprio código de conta do Fachin. Questão do marco temporal, que não é bobagem, ainda mais depois que a gente comentar a primeira parte. Ainda vamos falar do Fux, algumas coisas que ele andou fazendo, enfim. Vamos começar. Tem muita coisa no vídeo hoje. E acho que nem vai falar da candidatura do Flávio propriamente dita. Acho que vamos falar disso amanhã. E, gente, piadas à parte, eu acho que vocês entendem muito bem isso daqui. Análise. Bolsonaro tem soluçado de 30 a 40 vezes por minuto. Imagine, a cada 2 segundos, um soluço. 2 soluço. 2 soluço. 2 soluço. Às vezes mais rápido que isso. De acordo com a análise de Theo Cury, agora CNN, após obter autorização de Dom Pedro III para realizar procedimento cirúrgico, Bolsonaro precisará realizar diversos exames para atualizar o seu quadro clínico. Aí o Vinícius diz, né? Você já se imaginou soluçando aí 30 a 40 vezes por minuto durante 24 horas? Inclusive quando você está dormindo, né? Deve ser insuportável. Eu não acho que é quase, não. Eu acho que é insuportável. Imagine esse cenário durante meses. Agora no ambiente confinado, estranho, né? Deus tenha piedade do Bolsonaro. Aí, você vê como o tratamento, né, vem sendo dado. Dom Pedro III nega pedido de Bolsonaro para mudar horário da fisioterapia. Não pode não. Aí a Sarita, aquela indignação que eu acho que está no coração da tia do Zap. Se fosse bandido, atenderia o pedido. Mas como se trata de um preso político, né, todo sadismo é pouco. Dom Pedro III diz que a Polícia Federal oferece a Bolsonaro condições de saúde iguais à de casa. Assim, né? Igual não é. Mas não é. Pode dar mil justificativas para falar que você não vai para casa. Acho que muitas pessoas vão discordar. Mas querer falar que é igual, gente, obviamente não é. A Polícia Federal não foi feita, né, o prédio não foi feito para ter um preso político, ainda mais na situação de Bolsonaro, né? E aí o Carlos comenta, qualquer medida que restrinja a dignidade humana de alguém precisa considerar o quadro de saúde por dever constitucional. Há laudos médicos enviados ao Supremo que comprovam doenças graves e crônicas, como problemas cardíacos, hipertensão, apneia do sono, refluxo severo, câncer de pele, além de crises constantes com vômitos que exigem medicação forte e acompanhamento diário especializado. Ignorar esse quadro e manter restrições absurdas e prolongadas é desproporcional e coloca a vida em risco. A Constituição não autoriza o Estado a agravar doenças nem permitir a evolução negativa de quadros clínicos de quem quer que seja. Só porque a Constituição não permite, né, quer dizer que não vão fazer. Tem que ser irônico com relação a isso, né? Some-se a isso o fato de Bolsonaro permanecer em condição semelhante à solitária, com apenas 2 horas de banho de sol por dia, visita de familiares restritas a 30 minutos por semana, situação que nem chefes do tráfico costumam enfrentar. Se houvesse desvio de dinheiro público ou envolvimento comprovado em outros crimes, todos sabem onde ele estaria neste momento. Esse é o retrato jurídico e humano do regime aplicado hoje ao Brasil. E o retrato mesmo, para fechar com chave de ouro, enquanto Bolsonaro está aí, né, preso,
Não vai para casa, não tem direito a domiciliar, não. Por outro lado, presa, japa do PCC é liberada a passar o fim de ano no litoral de São Paulo. Acusada de lavar dinheiro, japa do PCC foi presa em fevereiro de 2024. Ela foi liberada para passar o fim de ano na casa da mãe em Santos. Tudo só coincidência, né? Enquanto com Bolsonaro, você deve imaginar o que está acontecendo. Pois bem, esse é o tratamento que o regime dá para Bolsonaro. E pro Lula? Ou melhor, pro Lulinha. A oposição tem assinaturas para prorrogar a CPMI do INSS até fim de junho. Fim de julho, que é para ver, né? Que Lula e o PT desistem de tentar barrar a convocação do Lulinha, do Frei Chico e de outras pessoas aí para a CPMI do INSS, que inclusive foram alvos da polícia nos últimos dias. Tá dizendo, né? A oposição no Congresso conseguiu as assinaturas para prorrogar o funcionamento da CPMI até 26 de julho do ano que vem. Essa notícia é para muito além da investigação que tem que ser feita, né? Não só pela CPMI, mas também pela polícia. Espero que o Mendonça trabalhe aí duro nessa situação. Querendo ou não, gente, isso aqui não está no nosso controle, estamos aqui como espectadores. Literalmente, pô, semanas antes, vai funcionar até semanas antes da eleição. Você vê que a gente vai entrar em 2026 com um cenário nada favorável para o Lula, né? Porque eu acho que se essa CPI puder realmente investigar a fundo, não vai dar bom pro governo. Não vai dar bom. E a partir do ano que vem, a gente vai observar aquele fenômeno que acontece a cada 4 anos. Não tô falando da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo também tem isso, que é o quê? Que as pessoas começam a prestar muita atenção na Copa do Mundo. E as pessoas também vão começar a prestar muita atenção nas questões políticas. Aí todo brasileiro vai estar politizado, todo brasileiro vai ter candidato, todo brasileiro vai estar sabendo dos últimos acontecimentos. Então, a gente vai ter aquela janela para todo mundo aí discutir sobre política. E quando entrar nessa janela com a CPI aberta, talvez, né, o Lula possa ter surpresas desagradáveis. Aí continua. Sabe lá, Robertinha, a lobista? Aparentemente aí, né? Amiga do careca do INSS também, vamos falar assim. Lobista ligada ao careca do INSS e Lulinha esteve com o ministro fora da agenda. Já imaginou se fosse no governo Bolsonaro? Essa escolha que vai ter que ser feita nas urnas no ano que vem. A lobista Roberta Lussinger se reuniu com o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fora da agenda oficial. Roberta é apontada como elo entre o Lulinha e o careca do INSS. A decisão que autoriza a operação, o André Mendonça relaciona vários pagamentos de R$300 mil feito pelo careca do INSS, afirma de Roberta. Em um diálogo, ele diz que um dos pagamentos tinha como destinatário o filho do rapaz. O encontro de Renata com Padilha ocorreu em 19 de janeiro de 2023, no Palácio do Planalto, quando o petista ainda era ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Com o amigo e ministro de Relações Institucionais Padilha, hoje no Palácio do Planalto. O encontro, no entanto, não consta na agenda oficial do ministro para aquele dia, né? E você fica se perguntando, o que é que uma pessoa como a Robertinha foi conversar com Padilha? O que é que essa turma estava conversando, gente? O que é que tinha de tão relevante que eles estavam conversando, né? Falei a postagem. O vídeo foi disponibilizado na matéria do Metrópolis. Ainda nessa questão, o pessoal começou a cavar algumas coisas e veja só, a Robertinha foi candidata, deputada estadual. Só que o melhor, qual era o candidato a deputado federal que ela fazia a dobradinha? Carlos Gabas. Peça-chave, ou pelo menos poderia ser uma peça-chave durante a CPI do circo. E assim como esses alvos agora do INSS, o PT, a esquerda, o Centrão, Renan Calheiros, especificamente, atuaram assim, de forma ferrenha para impedir que o Gabas fosse convocado para a CPI do circo. A CPI do Fica em Casa, na pandemia. Que coisa, né, gente? É um negócio assim que você fica pensando, rapaz, isso aqui foi na eleição de 2018. Que coisa, né? São aquelas coincidências. Aí, para minha surpresa, eu nem vou entrar aqui nos pormenores, porque o Hélio Gaspari só tá dando repercussão. É o fato aí, né, de Lulinha
e o careca do INSS terem viajado para Portugal na primeira classe, no mesmo voo. E ele diz, né, que o cheiro de queimado vem da tropa do Planalto, falando o seguinte, cara, não tem nada de errado você viajar no mesmo voo do careca do INSS. O problema é quando a turma do Lula impede a convocação do Lulinha. Aí fica meio estranho, né? Fala assim, pô, porque não pode chamar esse pessoal, não só do Lulinha, mas outros alvos, né? O governo tenta bloquear a tentativa de CPI de ouvir o filho do presidente. O que se viu nos últimos meses foi blindagem de filho e de irmão de Lula, né? Então fica todo mundo se questionando. E aí, que Brasil que as pessoas querem construir? Que esse aqui, tá vendo como é o Brasil do Lula, né? Perseguição política contra adversários, blindagem para aliados. E em outras frentes, os problemas também persistem. E vejam só, quando eu vi o Vinícius compartilhando isso daqui, eu falei, meu Deus, são os astros que se alinham. Estávamos comentando anteontem sobre o Brasil, o estado das coisas, contas públicas, gastos. Falamos especificamente sobre subsídios. Ontem falamos novamente. Ontem coloquei duas notícias. A primeira do Poder 360 e abaixo foi uma notícia da BBC falando do subsídio e falando que o andar de cima vai receber basicamente 4 bolsas famílias, que é o valor do subsídio, renúncias fiscais. E, gente, para vocês entenderem, né, como o Estado brasileiro ele é torto e como o andar de cima é privilegiado, isso daqui é um tapa na cara. Isso aqui é uma notícia que qualquer pessoa consegue entender. Qualquer pessoa consegue entender. Casquinha e sundaes do McDonald's são sorvetes? O CARF disse que não. Tem cara de sorvete, gosto de sorvete, textura de sorvete, mas não é sorvete. Segundo o CARF. Você vai no McDonald's comer o quê? Sorvete? Ou bebida láctea viscosa? Para garantir isenção de impostos, rede convence conselheiros de que sobremesas são bebidas lácteas de alta viscosidade. O que isso significa? O McDonald's vai deixar de pagar 324 milhões de reais. Faz sentido isso? Aí, o grande ponto da situação é que o William fala assim, ó, no Brasil, se você tem muito dinheiro e acesso às pessoas certas, você consegue convencer os órgãos que deveriam lhe fiscalizar, né, de que a casquinha de sorvete não é sorvete, sim bebida láctea. Agora, vai o vendedor de sorvete da esquina, né, o pequeno empreendedor, alegar isso pro fiscal? Lá na Bahia tem o picolé Capelinha. Vai lá, Capelinha. Vai lá, diz que o Capelinha não é sorvete, não. Fala lá. Em Feira de Santana tem a Princesinha. Vai lá, Princesinha. Fala que não é sorvete. Deixa de pagar imposto aí pra ver o que acontece. Vocês entendem como é que as coisas funcionam no Brasil? Aí, essas mesmas pessoas... E aqui tem toda uma estrutura. Porque imagine, quanto não foi gasto na contratação de advogados para entrar em uma ação no CARF, montar tese, brigar, pipipi, popopô. Mas é 324 milhões a menos, né? Faz uma diferença grande. Ou se faz, né? Ou se faz. Então, assim, tu vê que é toda uma indústria que os advogados ganham, o McDonald's ganha, todo mundo ganha, e essa conta fica aberta. Mas o produtor nacional, eu duvido que esteja deixando de pagar se vender uma casquinha. Aqueles carrinhos que tem no meio da rua que o cara vende aquela casquinha. Vá deixar de pagar o imposto? Vá deixar de pagar imposto? Aí quando se discute sobre responsabilidade fiscal no país, contas públicas, quais são as soluções? Vamos para cima da previdência, né, da sua aposentadoria, vamos para cima dos auxílios, vamos para cima do Bolsa Família, vamos para cima disso. É o pobre. Vamos para cima do pobre que tem que pagar. E a classe média. Imposto para classe média não falta. Pro pobre. Não para aí. Esse aqui é o Brasil de Lula. Só que o Brasil de Lula não para aqui. São Paulo atende concessionárias e pagará 2 bilhões de reais por perdas na pandemia. Olha que loucura. A Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, entende que 13 concessionárias de estradas paulistas têm direito a receber mais de 2 bilhões de reais do Estado, ou seja, do seu dinheiro, você que paga, né? Você é o pagador de imposto, do seu dinheiro, pela queda de arrecadação delas com pedágios
durante o Fica em Casa. Você aí que é um pequeno empresário, você aí que tinha uma loja de roupa e não pôde abrir, o governo te deu algum dinheiro? O governo te deu algum dinheiro? Você que tem um restaurante, o governo te deu algum dinheiro? Porque o que eu lembro foi aquele Profissão Repórter da Globo Especial. A Globo saiu caçando gente que tinha algum comérciozinho aberto pra perseguir. Aqui, ó, 2 bilhões. 2 bilhões. Mas o melhor fica no final. Por decisão da própria Artesp, eles são voluntariosos, considerou-se que a pandemia durou até dezembro de 2022. Vocês que viveram essa época, eu acho que a partir de 2021, do início de 2021, basicamente estava tudo aberto, né, gente? Eu acho que o período que as coisas realmente ficaram fechadas, gente, foi ali 2, 3 semanas do início de março, que foi o lockdown. Tirando aquele período de lockdown, gente, o pessoal deixou de trabalhar? Tirando o período de lockdown, teve alguma coisa? Assim, você tá vendo a loucura? E os caras querem jogar pra fazer esse cálculo até dezembro de 2022. Esse é o Brasil. 2 bilhões. É pouco dinheiro, né? Quando você tá no andar de cima, tudo funciona pra você. Mas calma que tem mais. Vamos falar agora da sua vida, das pessoas que convivem com você. Orçamento de 2026 tira dinheiro do farmácia popular e do pé de meia, porque tem que gente, a matemática tem que fechar os gastos públicos, tem que buscar o superávit primário. Achando que o pobre é concessionária de pedágio, é? Auxílio Gás e projetos do MEC estão entre os programas afetados pelo orçamento 2026, que prevê 61 bilhões para emendas e um superávit de 34,5 bilhões. Não podia tirar desses 34 já virar 32,5, pega aqui esses 2 bilhões. Aí tira aqui, ó, mais 324 milhões. Mas não, né? Não vou pra cima do pobre. Aí tu vê essa questão. Quem decide o nosso orçamento e como as coisas vão, né? São nossos parlamentares. E aí eles são lindos e maravilhosos. A decisão deles foi o quê? Turbinar emendas. Turbinar emendas. Ótimo, maravilhoso. Todo mundo sabe que isso no final do dia só tem um objetivo. Se reeleger em 2026. O Congresso aprovou nesta sexta o orçamento de 26 com um valor recorde de 61 bilhões destinados a emendas parlamentares. Para o eleitor, no entanto, o custo foi muito maior. Por quê? Porque programas sociais foram sacrificados. Você pode falar mil coisas do pé de meia. Agora, a pessoa que recebe o pé de meia, tu acha que essa pessoa vai fazer o quê? Vai comprar título da dívida? Ou vai diretamente comprar, que seja ali um tênis, uma roupa, tentar dar uma inteirada aí pra dar entrada na moto, numa bicicleta, gastar que seja um celular, faz a economia girar. Faz a economia girar. Economia, né? O dinheiro vai rodando na mão do povo. E aqui? O resultado é um buraco nas contas públicas, cuja solução ainda ninguém sabe qual será. Os bilhões das emendas têm um único objetivo: irrigar os redutos eleitorais de deputados e senadores com dinheiro público, potencializando suas chances de retornar ao mesmo Congresso de 2027, dificultando inclusive a renovação. Eu acho que vocês, como um todo, se vocês pudessem, vocês aqui que me assistem, demitiriam todos os deputados do Centrão e do PT. Mas principalmente os do Centrão, né, com esse dinheiro na mão, vão trabalhar para se reelegerem. Aí, como se fosse pouco, falando de dinheiro, o dinheiro, a gente falando de dinheiro circular na mão do povo, veio o nosso grande ministro Luiz Fux. E aí ele atende às casas de aposta e permite beneficiários do Bolsa Família nas bets até fevereiro. Fux adiou nesta sexta, dia 19, o prazo para que as empresas de aposta façam bloqueio e o encerramento compulsório de contas ativas mantidas nas bets por beneficiários do Bolsa Família e do BPC. Aí eu vi aqui um... O que é isso aqui não é um gráfico, não é um infógrafo. Isso aqui é o ciclo da vida do brasileiro. O Renato Souza comenta, né? Fux suspende regra que proibia beneficiários do Bolsa Família de 17 de apostas online. Aí diz aqui, ó, usuários do programa chegaram a apostar 3 bilhões de reais por mês com aposta. Imagina se esse dinheiro estivesse rodando na economia, comprando comida e no que seja para cachaça. Eu, dono do boteco, mas não, vai para casa de aposta. Aí o Rafael Machado botou aqui, né? Recebe auxílio, aí gasta na Bet. E aumenta o lucro, que vai pagar mais imposto a Bet, né? E aí
o governo vai arrecadar, né? E com esse dia da arrecadação paga o auxílio. Então a gente fica aqui, ó, preso nesse eterno ciclo. O Supremo todos os dias garantindo que este país seja a maior distopia planetária na história humana. Nem haitianos e somalis vivem nessas condições tão insanas. E para por aqui o Brasil de Lula? Não. A mesma justiça que a gente comenta agora da Beth é a justiça que anula penas de 143 anos, solta agiotas e apavora a região de São Paulo. O Brasil não dá errado à toa. Existe uma atuação ferrenha para que tudo dê errado. Instituições fortes, eles dizem. Estávamos falando 2 dias seguidos sobre uma estratégia de segurança nacional. Os Estados Unidos falando, precisamos reindustrializar o nosso país. Precisamos de uma indústria de base. Precisamos revitalizar a nossa indústria de defesa. Aí, pessoal, eu vi essa notícia e me questionando. Não é um valor que vai mudar a vida de ninguém, de nenhuma empresa. Mas a postura eu acho que é digna de questionamento. Fabricante nacional critica a Marinha por comprar fuzis dos Estados Unidos. O maior fabricante de armas leves e táticas da América Latina, a Taurus, criticou a compra de 140 fuzis da Colt pela Marinha do Brasil. A aquisição foi feita em novembro e noticiada pela coluna custou 1,3 milhão e ocorreu por dispensa de licitação, ou seja, sem disputa de preços entre as indústrias de armamentos. Nota vinha da coluna, o presidente da Taurus, Salésio Nus, destacou que a empresa fabrica fuzil da mesma classe. Para o empresário, a aquisição do equipamento junto a uma empresa estrangeira representa prejuízo à indústria nacional e reduz a competitividade do setor no cenário internacional. E fica só de questionamento, né? Não sei. Não sei até que ponto isso faria tanta diferença. Porque ele diz, pô, a gente tem aqui um da mesma classe, podia utilizar. Não sei até que ponto faria tanta diferença. O que eu sei é que outros países, normalmente as compras governamentais, eles tentam fortalecer a indústria nacional. Mas no Brasil de Lula, não é isso que está acontecendo. Agora é para valer. Novo sistema tributário começa a ser do papel em 2026. Aquela reforma tributária maravilhosa, uma hora ela chega, né? Testes da reforma tributária ocorrem enquanto empresas e governos enfrentam dificuldades para ajustar suas operações rumo a uma longa transição. Imagina. Prepare um lombo, vem aí o maior IVA do mundo, mas é para simplificar a vida do povo brasileiro. Confia. Confia. E aí, um dos piores pontos da reforma tributária, que a gente bateu muito na treca na época, que era o imposto do pecado, né, o imposto seletivo, ele poderá afetar o poder de compra, dizem especialistas. O novo tributo sobre o setor de bebidas açucaradas também pode impactar a liberdade de escolha e favorecer o mercado ilegal. Pensado para inibir o consumo de produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, o imposto do pecado incidirá sobre alguns setores a partir de 2026, ano de testes para a implementação da reforma tributária. Segundo especialistas, essa alíquota extra, quando relacionada à alimentação, impacta principalmente o poder de compra das famílias de classes sociais mais baixas, cujo gasto com tal finalidade é proporcionalmente maior. O Bolsonaro até na época falava, né? O pessoal falando de liberdade das famílias. O Lula fala aí também, né? O povo poder comer uma picanha, uma cervejinha. Eu sei lá, acho que cada um devia ser livre aí para escolher até o que quer comer, né? Mas o governo que quer classificar quem tem que pagar mais e quem tem que pagar menos. Pois é. Maravilha, essa matéria é muito interessante para aquele amigo ou parente que diz que Lula é a favor das liberdades individuais. Como ele pode ser a favor, né? E arquiteta, junto com seus deputados, acabar com a liberdade de escolher uma simples bebida. Que maravilha. Pai um sempre pensando no seu povo. E aí, para falar dessa disfuncionalidade do Brasil, a turma do Quinto escreveu esse texto. Crise e ideologia sobre deformação gradativa do Estado brasileiro. Esse carro não chegou do nada. Esse carro não chegou à toa, ele foi pensado. A crise institucional brasileira não é um acidente de percurso, né, numa república democrática e desenvolvida, e muito menos foi causada por qualquer radicalismo, ou mesmo pelo bolsonarismo. Pelo contrário, né, o Bolsonaro está tentando resolver. Ela é antes o conjunto de efeitos e desdobramentos de uma arquitetura de Estado burocrático, formalista e sem limites claros para o exercício do poder. A república da redemocratização não democratizou as instituições, nem repartiu efetivamente o poder político. Ela o neutralizou.
Em vez de organizar a disputa política como conflito ilegítimo entre projetos de governo, né, com decisão, responsabilidade, cobrança, converteram a política em matéria administrável, técnica, submetida a burocracias jurídicas, procedimentos e instâncias de controle capazes de suspender ou reformatar a vontade da maioria majoritária. O centro do regime deixou de ser a deliberação que decide e passou a ser a engrenagem que contém. Não é mais o parlamento, não são mais os votos, não são mais os políticos. Cara, controlar o regime é quem contém a engrenagem, né? Ou seja, o judiciário, agências reguladoras. Essa do CARF eu vou levar pro resto dos dias. A casquinha e o sundae do McDonald's não são sorvete. São bebidas lácteas de alta viscosidade. Rapaz. Todo país do mundo, o sundae e a casquinha são sorvete. Só no Brasil que não é. Ai, esse deslocamento é parte fundamental da crise institucional brasileira. Trata-se do amadurecimento de um desenho constitucional que transformou o governo em uma gestão sob tutela, o Supremo de preferência, ou da Faria Lima, em multiplicação de competências concorrentes, né? O Congresso pode fazer, mas o Supremo também pode. Na verdade, quem deveria fazer é só o Supremo, né? Elevação de princípios vagos a parâmetros decisórios, ampliação de instrumentos de judicialização e a hipertrofia de órgãos autônomos e na criação de um estado de veto difuso. Muitos podem interromper, poucos podem concluir e quase ninguém pode decidir. Muitos fiscalizam, poucos respondem politicamente pelo resultado. Só Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro sempre. O resultado disso tudo é a sensação de que o país não tem jeito, de que a mudança do presidente e dos quadros do parlamento não mudam em nada diante da circunstância nacional. Essa daqui é uma das principais críticas, né? Que o cara que acordou um pouco para a política, mas nem tanto, não acompanha de perto, vai lá, que adianta votar, nada muda, é tudo igual. Porque realmente tem uma crise, né? Entre poderes. Órgãos burocráticos superpoderosos, instituições públicas com poder esvaziado e uma elite dirigente totalmente divorciada da realidade da população. A expectativa no Brasil é que a unidade seja garantida pela norma, pela lei, pela caneta. E a obediência a ela é obtida por sanções, por perseguição, por opressão. Todo esse aparato burocrático está envernizado como estado de bem-estar social, democracia plena, pujante, acachapante, uma república que assiste a seus filhos menos afortunados. Não é isso que eles vendem? Mas, ao fim e ao cabo, é uma modernização da Casa Grande, onde o poder não tem limites formais, a vontade da população é desrespeitada e se sobrepõe ao anelo dos coronéis, acomodados em órgãos burocráticos de comando. Jair Bolsonaro é a prova de que a estrutura política brasileira não superou as memórias da Casa Grande. Um presidente popular que foi impedido de exercer o poder por elites burocráticas e oligarquias históricas, independentemente do apoio popular, prevalece o poder da Casa Grande, hoje representado tão habilmente por oligarquias nacionais. Para fazer justiça, é preciso mencionar que Alberto Torres, um pensador social preocupado com questões da unidade nacional e da organização social brasileira, ele também criticou o aparato institucional da Primeira República, com o argumento de que o Estado não tinha poder para criar unidade nacional e, de fato, fazer valer a cidadania. E aí a turma termina falando o seguinte: mas as disfuncionalidades do aparato constitucional da Sexta República, eles não são acidente. O que está acontecendo agora não foi assim o acaso. Não foi o acaso que nos trouxe até aqui. Nem uma mera repetição de um ciclo histórico de erros e vícios. A Constituição de 88 incorporou temas e direitos que, por sua natureza, são portas de entrada para circuitos internacionais de legitimação e pressão, meio ambiente, né, questão dos indígenas, direitos humanos, entre outros. Isso ocorreu no ápice da influência do diálogo interamericano, nas discussões sobre o Estado de Direito. A crise não é mero acidente, é parte de uma agenda de colapso controlado da nação brasileira. Colapso que facilitará o domínio de agentes externos sobre o país. Existe um trabalho ativo para colocar o Brasil no buraco. Isso é inegável. Eles insistem nisso dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E parece que não estão dispostos, né? A colocar o Brasil para caminhar em alguma situação melhor, gente. Não foi à toa. Essas decisões não são à toa. E para falar desse estado disfuncional, inclusive pegando um gancho de uma dessas pautas, o Estadão hoje publicou aqui um editorial
Supremo escolhe a insegurança jurídica. É mesmo? É o Brasil do Lula. Porque essas pessoas que estão decidindo nessa linha são os indicados pelo Lula, pelo PT. O Supremo formou maioria para reafirmar a inconstitucionalidade do marco temporal. Desse modo, o Supremo caminha para reincidir no erro que cometeu em setembro de 23, que derrubou a própria tese que fixara 14 anos antes do julgamento da Raposa Serra do Sol. Ao fazê-lo, o Supremo aprofundou a insegurança jurídica no campo, perpetuou a vulnerabilidade dos povos indígenas, alimentando na prática intermináveis conflitos pela posse de terra que poderiam ser dirimidos pela fixação do marco temporal. Aí ele comenta do marco temporal, tá na Constituição de 88 e tudo mais, e diz, né, cara, os constituintes originários assentaram na lei maior que os indígenas não têm direito sobre qualquer porção de terra que eventualmente venham a ocupar, e sim sobre as terras que tradicionalmente eles ocupavam. O tempo verbal, escolhido pelo Legislativo, é inequívoco. Entende-se o espírito, o que se pretendia, aliás, uma pretensão tão atual quanto há 37 anos. Era impedir o prolongamento indefinido dos processos de demarcação de terra, retrocedendo-se até sabe-se lá quando. Ademais, havia o claro objetivo de pacificar o campo por meio da fixação de um critério objetivo para a definição das áreas desmarcadas. Não tem critério objetivo, fica no subjetivo. Eu acho que quando se fala no final, né, do artigo do 5º sobre essas forças internacionais, ONGs, grupos de pressão, normalmente eles sempre estão certos nos critérios subjetivos. A rigor, nada mudou no país que justificasse a guinada jurisprudencial encampada pelo Supremo de 2009 para cá. Realmente, nada mudou, mas eles mudaram. A não ser, claro, a composição da corte, que está cada vez mais petista, bem mais suscetível à pressão política e social de grupos organizados, das ONGs, das forças globalistas. Ao descartar um precedente sólido, sem qualquer base factual ou jurídica nova, o Supremo fragiliza sua autoridade e transmite a mensagem de que decisões cruciais para o Brasil podem ser revistas ao sabor das circunstâncias. Qual decisão é mais circunstancial do que a descondenação do Lula? Não menos grave é o descompasso entre o Supremo e o Congresso. Diante da esdrúxula decisão tomada pela Corte em 23, o Congresso reagiu dentro das regras do jogo, aprovando uma lei para restabelecer o marco temporal. Lula vetou o projeto, o veto foi derrubado. Ato contínuo, o debate avançou para o nível constitucional, com a PEC 48/2023, aprovada em 2 turnos pelo Senado há poucas semanas e horas sob análise da Câmara. Em vez de aguardar a conclusão desse processo, o Supremo decidiu se antecipar, reafirmando sua posição e, na prática, contratando mais um embate institucional de consequências imprevisíveis. Não, as consequências são muito previsíveis. As consequências são muito previsíveis. Acho que todo mundo consegue imaginar. Aí vem lá o Estadão, né? É preciso, de uma vez por todas, construir um arranjo institucional para que a questão seja pacificada. Aí cita a questão do Código Florestal e diz que, se isso não acontecer no caso do marco temporal, prevalecerão em definição a disputa entre os poderes e a insegurança jurídica, não só para os agricultores, mas também para os povos originários. E se isso não for feito? Aí o povo sofre, O artigo do 5º também falava, né? Poucos decidem, né? Muitos poucos decidem. Pouquíssimas pessoas. Mas muito menos ainda são as pessoas que podem ser responsabilizadas. Os que decidem, os que mandam e desmandam no país, eles nunca são responsabilizados. Eles podem colocar em risco agricultores, os povos originários, eles podem colocar. Mas e vai acontecer o que se eles fizerem isso? Nada. Nada, não, o povo vai sofrer. A gente pede por favor. Me questiono, quando será a virada dos jornais, onde os jornais vão começar a cobrar responsabilização de figuras públicas que tomam decisões que impactam o país como um todo? Porque para criticar Bolsonaro, defender que ele seja preso, torturado, eles não têm pudor. Mas para outras pessoas não abrem a boca. Aí, falando entre os poderes, essa disfuncionalidade da República, divergências entre poderes são normais em uma democracia. É divergência, né? Quando o Supremo interfere no Congresso, é só divergência, não é interferência. E aí,
essa mesma nota, que foi do falas do Gilmar Mendes durante a última sessão do ano, na sexta-feira. Aí ele reconheceu, ainda que ano que vem, 2026, será um ano difícil. Por se tratar de um período de eleições, então você já está imaginando, né? Já imaginou porque será um ano difícil, né? Se prepare para a censura. Não devemos nos iludir, prezados colegas, que teremos em 26 o ano eleitoral, o ano fácil. Mas não queremos um ano fácil. O que queremos e teremos são a força e a firmeza necessárias para, enfrentando todos os desafios que se apresentarem, garantirmos um ano pacífico e feliz para o povo brasileiro. É um descolamento da realidade sem igual. Aí você vê, realmente não tem, né? É normal divergência entre os poderes. É só divergência, porque no final do dia tá todo mundo de boa. Todo mundo de boa, né? A aeronáutica impõe sigilo de 5 anos em custos de voo da FAB. No final do dia, a gente tá todo mundo de boa. Não quero saber, não. E o pior, o pedido foi da Globo. A Globo que pediu pra saber. E não contaram nem pra Globo. Porque a Globo quer saber, né, os custos pra levar Gilmar Mendes e Hugo Mota no Gilmar-Palusa. Rapaz. Que coisa, hein? Esse aqui não é o de Portugal, não. Esse aqui é o de Buenos Aires. Que aqui pertinho, pô. Fazendo questão de pouco dinheiro, gente. Fazendo questão de pouco. Isso aqui é troco. Fala a verdade. É troco. Com certeza é barato isso daqui. Com certeza a gente pode cortar benefício de pobre. Se faltar dinheiro pra pagar a viagem pra essas pessoas... Se um dia faltar gasolina para essas pessoas, vamos cortar do pobre pra gente comprar gasolina pro jatinho. Aí, as disfuncionalidades continuam. É a escolha de 2026. Lula ou Bolsonaro. Primeiro, vem a Folha de São Paulo. Ministros do Supremo aceitam redução de penas sob condição de análise caso a caso. Se for caso a caso, a gente aceita. Pra gente decidir. Débora do Batom, a gente pode até deixar voltar pra casa, porque é um caso aí que pega muito mal pra gente, mas Bolsonaro ele vai se lascar. A gente quer torturar ele, a gente quer que ele morra na cadeia. Né? Tem que ser caso a caso. Aí vem o Hugo Mota. Não. O Supremo vai decidir caso a caso. Relaxa aí. Pode ser. Não, Supremo, não se preocupe, não. Vai ser assim do jeito que vocês querem. Vai ser assim do jeito que vocês querem. Aí a Folha diz, né? Há relatos de participação de ministros em conversas para a construção de texto. Não é mais relato, não, velho. É certeza mesmo. Todo mundo sabe. Não é mentira pra ninguém. Aí o Mário Sabino até resolveu escrever sobre isso. Mas antes, né? Nem lembrar que tinha colocado. A direita, sem anistia. Para a esquerda, a justiça manda a União pagar R$400 mil a Dilma por perseguição na ditadura. Ela também receberá reparação mensal e vitalícia de acordo com a lei da anistia. Isso aqui é de ontem, viu? Dia 20. Antes que você se pergunte, não é de antiga não, não é de antiga não. Aí vamos lá. Por conta aí dessas revelações dos últimos dias dos ministros atuando junto ao parlamento para escrever a lei da dosimetria, né, o plano da dosimetria, o Mário Sabino se sentiu incentivado a criticar o Dom Pedro III. Dom Pedro III é Deus e também o seu profeta. É o verbo encarnado. Só que ele vai chegar, ele vai nos levar a essa conclusão e fica difícil até falar que ele está mentindo. Ele diz, né? O Alessandro Vieira, o senador, a gente comentou isso, mostrou. Ele disse na CCJ primeiro que Dom Pedro III participou da elaboração do PL da dosimetria. Aspas. O grande acordo envolve diretamente Dom Pedro III, que se entende no direito de interagir com os senadores e deputados, sugerindo inclusive o texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário, que o Congresso vai muito mal. Esse texto é fruto de um acordo do governo Lula, parte da oposição, o ministro, dentre outros ministros. Em entrevista ao Josias, comentamos ontem também, foi anteontem, Alessandro Vieira foi contente em sua crítica a Moraes. O ministro conversou com vários senadores, discutiu detalhes de redação, sugeriu redações e depois faz discurso da tribuna do Supremo dizendo que é contra essas mudanças que atentam contra a democracia. Defesa da democracia virou desculpa para qualquer canalice. As pessoas fazem no escurinho uma coisa, mas pegam o microfone e são defensores da democracia. E aí que tem que se perguntar, né, que democracia é essa? Democracia é essa que ecoa
aquela outra pergunta de que país é esse? E a resposta para ambas é simples, né? No determinismo. Aí o Mário Sabino fala, né? Somos um país tropical, democracia tropical, nosso clima apodrece tudo rapidamente, quando não faz, que as coisas já nascem meio estragadas. O acordão para o pé da luzimetria é só mais um capítulo da nossa história pervertida, não o pior de todos, devo dizer, e causa espanto, aqui eu concordo com o Mário Sabino. A surpresa, né? O espanto é em quem não conhece o Brasil ou reluta a aceitar a realidade nacional. É isso que surpreende as pessoas. As pessoas se surpreenderem é o que surpreende. Porque aqui é o normal, né? Como as coisas funcionam no Brasil. Eu aguardo dos bolsonaristas possa ter participado da jabuticaba para aliviar a cana de gente que condenou apenas francamente ridículas de tão longas. E essas penas no final do dia foram longas dessa maneira para poder justificar 30 anos de cadeia para Bolsonaro. Como é que vai prender Bolsonaro se o pessoal só fez um ato de vandalismo? Tem que ser golpe. Tem que ser golpe. Ainda que você não consiga provar qual é a relação de Bolsonaro com o 8 de janeiro, mas tem que ser golpe. Por que ele estaria nessa, né? Ao que parece, o pelo da dosimetria é moeda de troca para a aprovação do Messias para o Supremo. Segundo Mário Sabino. Não sei se é só isso. O único dado original disso tudo é que nunca houve um homem tão poderoso na história da República como Dom Pedro III, à exceção do ditador Getúlio Vargas e dos generais presidentes do regime militar. Eu tenho minhas dúvidas reais, viu? Sem piada, sem ironia, sem pirraça. Eu não sei nem se o Vargas e os generais presidentes tiveram tanto poder. Porque você para e pensa lá atrás, quando isso tudo aconteceu, até mesmo as ferramentas disponíveis de controle na mão do Estado, elas não eram tão poderosas como agora. Olha a facilidade que você tem agora para você localizar uma pessoa, né? Em tudo que a Polícia Federal tem à sua disposição, toda a sua capacidade que você tem de impor coisas, inclusive as redes sociais, no mundo que hoje em dia cada vez mais você depende das redes sociais para você sobreviver. Então, assim, a capacidade que se tem hoje nas mãos e o que está sendo feito, rapaz, eu não acho que o Vargas teve esse poder não, viu? Épocas diferentes, mas não teve esse poder não, muito menos generais militares. O João Figueiredo, último presidente, Geisel, Médici, nem Gilmar Mendes chega a tanto poder, embora não se deva brincar com ele de jeito nenhum. O decano do Supremo sempre esteve mais para a eminência parda, apesar de seu comportamento não raro e esfuziante. Já Dom Pedro III, por sua vez, apresenta-se aos brasileiros como um portador infalível de verdades indiscutíveis. Ele é o verbo encarnado da democracia e da justiça. Os imperadores romanos se acreditavam deuses e assistimos a fenômenos semelhantes no Brasil. A crença de ser portador de uma missão divina e, portanto, dotado de natureza divina. É a única explicação para que Moraes não veja problema em ser vítima, investigador, acusador, juiz em o mesmo processo. Ele é tudo. Por ter natureza divina, Dom Pedro III é um bico nos processos e na política, como se vê agora no caso do pé da dosimetria. Ele condenou bolsonaristas, ele legisla para diminuir a pena de quem ele condenou, deixando aberta a possibilidade de beneficiar o ex-presidente, do qual ele foi carrasco. E ele manifesta publicamente oposição ao projeto de lei que ele ajudou a escrever. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um verbo encarnado. Obviamente, como verbo encarnado, o ministro não se sente obrigado a dar explicações sobre nada, muito menos sobre o incrível sucesso do escritório de advocacia de sua mulher, né? Falando aqui do Banco Master. Ele é Deus e também o seu profeta. Aí, o Demetrio Magnoli, né, que tá sempre criticando lá na Globo News, escreveu um textinho abusado, pirracento, abusando de ironia num ponto que ele pode ser preso, né? Se ele fosse Bolsonaro, ele seria preso. Ele diz, feliz aniversário, herói. Mas que ele tá sendo irônico já. Ele, de herói não tem nada. Aí ele diz, né? Ilustríssimo Dom Pedro. Compartilhamos você e eu com o AI-5 no seu 68 e o golpe de Jaruzelski na Polônia, em 81, a data de aniversário. Que dia pra nascer, viu?
Como presente, ofereço-lhe esse texto em defesa de sua honra. A divulgação do contrato entre o escritório de advocacia de sua esposa e o Banco Master provocou a disseminação de suspeitas gratuitas. Não me calo diante da injustiça. As pessoas andam desconfiadas. Pois é, Demétrio. É assustador. Conhecidos, até transuentes, abordaram-me sugerindo que o tal contrato indicaria desvios éticos ou mesmo corrupção. Mas nunca. Tentei explicar-lhes o absurdo contido na suspensão. O contrato, rapaz, de valores incomuns. Ave Maria. Só revela o que, gente? Qualquer contrato do Banco Master revela a competência inigualável de sua esposa, a quem peço transmitir os meus cumprimentos. Já a insinuação de que, como casal, né, vocês confabulariam sobre contratos privados sigilosos e processos no Supremo é de uma perversidade abominável. Com certeza aqui tem uma separação entre família e trabalho. Família e trabalho. A democracia está sempre... Ele é o verbo encarnado. Vorcaro, diga-se, precisa ser considerado inocente até uma improvável condenação. Abre um parênteses aqui. Esse dia de pirraça, né, irônico, eu fiz uma postagem. Uma verdade, uma verdade dura aqui que poucos pode chocar. Um vice que pode mudar tudo. Daniel Vorcaro. E o Flávio Bolsonaro colocar o Daniel Vorcaro, ele teria o apoio do Centrão, apoio inabalável, não sei se falava, não usei outra palavra, acho que não incontestável. Teria o apoio da Faria Lima e não seria incomodado pela justiça. Tentem refutar, eu coloquei um negócio desse. Aí veio a Pamela. Aí ela colocou, não, eu discordo. Eu acho que o melhor é o Joesley Batista, né, da JBS. Aí foi citando lá, né, várias piadas sobre o Joesley Batista. Aí depois veio uma menina, que esqueci o nome dela agora, não é gente boa. Aí ela falou, não, eu discordo. Eu acho que tem que ser o André Esteves. Aí também foi aquela lista, né, só de pirraça. Pois aquele Marcelo de Carvalho, que é um dos donos da Rede TV, ele não achou que era verdade? Ele não compartilhou, elogiando o André Esteves e o Joesley Batista como exemplos de empresários. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Não acredito não, bicho. O brasileiro não tem a capacidade de entender a ironia. Mas o bicho não tem capacidade de entender a ironia. O que é que tá acontecendo nesse país? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque é surreal. Pode parecer que é loucura. Não é possível que um cara como esse, pô, dono de uma TV, não consegue entender ironia. Ô, gente, pior que não consegue, não. Cadê? Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui no perfil dele. Marcelo de Carvalho. Pronto. Já tá aqui já. Olha lá. Olha lá. Tanto Joesley como Esteves são grandes empresários de extraordinário sucesso. Estava mais que na hora de ter um empresário na presidência. Eu não aguento não, véi. Aí tá aqui, ó. Era Kelly. Eu prefiro André Esteves. Tem concessão de aeroportos, está entrando forte no rumo de mineração em rodovias, produção dos maiores bancos do Brasil, viajou para os Estados Unidos para negociar o fim da Magnitsky, tem interlocução direta com o Centrão, em breve vai afundar a bota no barro e ser maior que os irmãos Batista no agro brasileiro. Tá por dentro, viu, Kelly? Está investindo forte no soft power cultural brasileiro, nossos soros dos trópicos. É o vice-presidente dos sonhos. A esquerda faz tudo o que ele quer. Aí a Pamela tinha falado, não, eu prefiro o Jorge Batista. Dono de um império no Brasil, pai da carne brasileira, dos maiores produtores de carne do mundo, pode fraudar a cota de crédito de carbono no SG até nos Estados Unidos, que ninguém faz nada contra ele, tá firme e forte no ramo de energia hidrelétrica, agora vai com tudo para energia nuclear, tem fintech, dono da PicPay, tem mais diplomacia com o país fora do que o Itamaraty, e teu irmão é igual a ele. No caso, você escolhe um vice e ganha 2. E eu tinha colocado, né? Tem um nome que resolveria tudo na vida do Flávio. Um vice que pode chocar a todos. Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master de vice.
Flávio terá apoio incondicional do Centrão, da Faria Lima, e dificilmente terá problemas com a justiça. Tentem refutar. E tu vê, né? Aí o Marcelo de Carvalho já passou da hora do Brasil ter um empresário como presidente. Boa. Mas é isso, né? Pô, véio. Nosso companheiro Daniel Vorcaro, pô, ele é inocente até que se prove o contrário. O ex-dono do Master tem inegáveis qualidades. Vamos ver, por exemplo, né? Ele patrocinou diversos eventos caros aqui no exterior, destinados à difusão do pensamento jurídico nacional, com a ilustre presença de políticos, empresários, ministros do Supremo, inclusive do Moraes. O nome disso é filantropia cultural. Demetrio tá debochado, viu? Anos atrás, os petistas te rotulavam como fascista, você lembra? Agora são os bolsonaristas que te insultam como tirano. Segundo a New Yorker, certa vez você acalmou teus seguranças assegurando que o herói nunca morre no começo da história. Ironia, claro, mas verdade. Você é um herói da democracia. O vazamento do contrato serve aos bolsonaristas, inimigos da democracia. Bom que rapidamente, né, já tinham. Toffoli puxou o caso do Master pro foro do Supremo, decretou sigilo judicial máximo. A alegação foi oportunista, sabemos, mas a justiça precisa se defender, mesmo às custas da lei. Né, gente? Tem que passar do limite, né? As ameaças bolsonaristas são muito grandes, aí às vezes tem que fazer o impensável. Daqui em diante, a Polícia Federal evitará novas revelações e, com elas, ciclos infindáveis de pérfidas especulações jornalísticas. A democracia respira melhor, longe de escrutínios exagerados. Infeliz da nação que precisa de heróis, disse o teatrólogo Bertolt Brecht. Errou no caso do Brasil. Eis o certo. Feliz a nação que tem o privilégio de contar com um herói como Dom Pedro III. A frase corrigida deveria ser enviada ao teu colega Fachin, que emergiu bem agora com a proposição esdrúxula de um código de conduta para o Supremo. Ingenuidade? Espero, pois tenha a cara de conluio com os golpistas. A proposta equivale a um tapa na tua cara e do companheiro Toffoli. Pois é, eu acho absurdo o que o Fachin está fazendo. Aplique-se à democracia militante, na expressão popularizada por Gilmar Mendes. Que tal o Supremo declarar inconstitucional a ideia do Código de Conduta? Basta invocar a doutrina neoconstitucionalista que prega a ressignificação da letra da lei à luz dos princípios gerais da Constituição. Democracia é um pilar constitucional. Nas atuais circunstâncias, a mera sugestão de tal código serve de bandeira aos inimigos da democracia, né, os bolsonaristas, e, portanto, agride a Constituição, a lei maior. Matem isso no berço, no peito, heroicamente. Meu presente de aniversário chega com uma semana de atraso. É proposital. Aguardei possíveis novos vazamentos para contestar o conjunto do ataque golpista. Nada veio. Tudo sob controle constitucional. Feliz aniversário, herói. Ainda falando do Brasil do Lula, é da escolha, bicho, que tem que ser feita. E nesse gancho aí desse código de conduta, que eu falo, né? Conheça os jornalistas. Se Lauro Jardim é o porta-voz do mercado financeiro, tá para nascer alguma coisa da ala democrática do Supremo, a ala do bem, sabe? Não é a ala golpista, porque o Fachin tá entrando na ala golpista. A ala que sempre tá certa, dos heróis. Tá pra nascer alguma notícia dessa que não saia na coluna da Luísa Martins, nossa loira poderosa da CNN. Ela sabe de tudo, rapaz, que acontece no Supremo. Adoro ela. Ministros defendem pausa em debate sobre código de conduta de Fachin. Que pausa, rapaz. Tem que matar no berço. Acabar com esse código de conduta aí que só atrapalha. O timing de Fachin tem sido criticado internamente. Seus colegas avaliam que a divulgação da iniciativa se deu em um momento delicado para a corte. Concordo. Fachin tá demais aí. Além disso, embora o código esteja sendo articulado desde que o Fachin tomou posse, a discussão ganhou tração a partir da viagem do Toffoli, né, gente? Com o Banco Master. Ô, irmão. Aí o Mário Sabino escreveu isso daqui que eu fiquei na dúvida. Eu falei, rapaz, será que ele tá atacando a Luísa Martins? Porque se for, ele tem que ser preso. Isso aqui é comportamento golpista? É tipo atacar... É porque a Luísa Martins ocupou o lugar da Daniela Lima, né? A Daniela Lima voou muito próximo do Sol. Eu acho que a Daniela Lima... Eu realmente acho, sem ironia,
Eu acho que a Daniela Lima na Globo, quando ela foi pra lá, ela se achou intocável. Acho que ela só se achou intocável e ficou muito feio na época. Eu acho que no primeiro momento até os ministros estavam achando bonito isso. Só que quando a própria Globo chamou a atenção, né, a família Marinho deve ter inclusive ligado, né? Falou, vocês são loucos. O que vocês estão fazendo, pô? É impossível da gente defender. Aí eu acho que eles trocaram a Daniela Lima pela Luísa Martins. Não que a Daniela Lima não tenha contato, né? Porque o povo é pavão, adora aparecer, mas... Não dá, pô. Esse é um jornalismo que não tem como. Ele acaba se virando contra, né? Enfim. O Supremo tem moleques de recados na imprensa. Quer dizer, alguns ministros os têm. Aqueles lá que se acham acima do bem e do mal. Os heróis. O recado mais recente vem sendo endereçado ao Fachin. Aqueles ministros lá mandaram seus moleques de recado na imprensa dizer que o código de conduta que ele está elaborando, né, não vai contar com a aprovação da maioria dos integrantes do tribunal e que, portanto, é bom Fachin deixar de história. Para torpedear a iniciativa, muito bem-vinda por todos que de fato prezam a instituição, aqueles ministros lá justificam que esta não é uma boa hora, porque o código, né, pode fragilizar a imagem do tribunal, expondo conflitos entre os ministros no momento em que precisa mostrar coesão, né, após a reação do 8 de janeiro, prisão de Bolsonaro. Francamente, é falta de pudor tentar fazer crer que uma ação saneadora levada a cabo internamente poderia enfraquecer o Supremo. É justamente o contrário. Mostra que o tribunal está consciente das barbaridades cometidas por alguns ministros e que é forte o suficiente para enquadrá-los por meio de um mecanismo de autocontrole. Como escrevi aqui, né? O Supremo é um trem descarrilhado que tem de voltar urgentemente aos trilhos dos quais nunca deveria ter saído. E se não voltar, Mário Sabino? E se não voltar, resolve como? Se não voltar, resolve como? Eu quero saber quando vai ser essa virada de chave na imprensa. Se não voltar, resolve como? 6 anos, desde a abertura do inquérito das fake news, o tribunal atropela a Constituição e ministros seus, aproveitando-se do status autoconferido de paladinos da democracia, sentem-se cada vez mais livres para buscar e defender interesses pessoais de amigos ou de amigo dos amigos, do filho do rapaz. O caso do Banco Master é mais escandaloso. Ele fala do contrato de 129 milhões, cujo escopo levanta uma miríade de indagações e, ao que parece, as indagações vão ficar sem resposta. E não apenas porque a imprensa, cheia de moleques de recado, mostra pouco interesse. Tão inacreditável quanto a quantia multimilionária é o silêncio sepulcral do ministro sobre o assunto, como se ele não tivesse satisfações a dar à sociedade. É por causa desse tipo de situação que Fachin vê a necessidade da adoção do código de conduta. Só quem tem conduta discutível tem motivo para ser contra um código de conduta. E aí o silêncio, né? A última nota aí reclamando do silêncio foi do Lauro Jardim, inclusive. Silêncio absoluto sobre 129 milhões. Faz uma semana, fez no dia 16, então já temos uma semana e 4 dias completos, 11 dias, e ele não fala nada. O ministro está calado. Até agora, no escritório Basto de Moraes, né? Nem o ministro se manifestaram sobre o tema. Esse é o Brasil de Lula. Essa é a escolha para 2026. É tudo isso, sabe? Não é... Olha, gente, feliz seria o Brasil se o problema do Brasil fosse só apenas censura, perseguição, liberdade de expressão. A gente tem um problema generalizado nesse país. O problema do Brasil, ele se tornou assim generalizado. Eu não conheço uma pessoa que tem um diagnóstico. Não tô brincando, não. Eu já conversei com muita gente que entende. Ninguém tem um diagnóstico. Todo mundo sabe de vários problemas, assim. Tem vários problemas, e aí? Qual o diagnóstico? Qual o tratamento? Personalmente, qual o tratamento? Não sei. E o diagnóstico é que dá pra curar? Ou vai morrer, né? Então vamos aqui só cuidar pra ele ter uma morte feliz. Ninguém tem um diagnóstico preciso da situação. Porque tá se tornando assim, humanamente impossível entender. Aí cada dia surge um problema pra você tentar administrar. A única coisa certa é que essa conta quem paga é você. Essa conta quem sofre na pele é você. E esse pessoal que tá causando problema tá feliz da vida. Aí você vê, né? É o Brasil que você vai ter que escolher. Polícia Federal diz não vê dano à investigação. Corrida do caso do Mártir Supremo. Não tá de boa. Culpa o Toffoli, maravilhoso. Mas não vai dar nada errado. Pelo contrário, né? Vai dar até certo.
Toffoli e a exceção dada ao Columbre, justamente a ele no caso do Master. E por que isso aqui chamou a atenção do Lauro Jardim? Não foi à toa, não. Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. E não é só quando o Banco Master, não. Calma. Ao cair da noite de sexta, passada, né? Se essa outra, Toffoli retirou da CPI do INSS o acesso aos dados da crédito sigilo fiscal bancário e telemático Daniel Vorcaro. Toffoli, que tem mostrado obcecado ser o guardião master do processo do Banco Master, dessa vez abriu exceção. Determinou que uma pessoa possa livremente compulsar o material, o Alcolumbre. Não explicou na decisão o motivo de dar o sinal verde ao Alcolumbre para manipular, por exemplo, as trocas de mensagens do celular de Vorcaro. Nem membro da CPI o Alcolumbre é. Beleza. Só que olha agora. Certamente, assoberbado de muito trabalho e de jornadas exaustivas, Toffoli deve ter esquecido que no ano passado a Amapá Previdência, né, Amprev, destinou 400 milhões de reais para investir em papéis do Master. Porque esses fundos de previdência, né, a gente tem que investir para o dinheiro ir crescendo, né, ficar sendo corrigido pelo menos pela inflação. Pelo menos, né, que a inflação sai como é no Brasil. E aí, né, foi depositado no Banco Master, poderia ter ido para outro lugar. Esse dinheiro poderia ter ido para outro ativo aí do mercado financeiro. Por isso que o Lauro Jardim está preocupado. E o Amapá é o estado do Alcolumbre, né? E aí o Lauro Jardim segue falando. Não deve ter ocorrido na cabeça do Toffoli que o presidente da Amprev, Jocildo Silva Lemos, já disse com todas as letras ter sido catapultado à presença do fundo a convite de Alcolumbre. E muito menos poderia supor que alguém possa achar imprópria essa exceção facultada ao Alcolumbre, né? Esse é o Brasil. E Alcolumbre é presidente do Senado por quê? Porque ele tem maioria. Porque a direita não tem 41 votos para conseguir eleger um cara seu. São as escolhas que passarão 2026. São as escolhas. Eu não falei isso à toa, né? Eles que engabelem os eleitores. A reação do Supremo ao impeachment de ministros como pauta eleitoral. Tinha mais coisa para falar, mas eu tinha na matemática, porque tem uns números de não sei quantas notícias normalmente bate 1 hora. Falei, não, eu vou botar aqui porque aqui fecha o vídeo. E eu gosto, às vezes eu gosto de fechar, né? Com a última notícia conectando com o início do vídeo hoje e com tudo que nós falamos. Você vê a quantidade de vezes que eu questionei ao longo, né? E se ninguém quiser voltar pro trilho, velho? Resolve como? Não é de hoje que o Supremo mapeia riscos à própria sobrevivência, a depender de quais senadores serão eleitos no próximo ano. Quando as vagas serem preenchidas, políticos ligados a Bolsonaro prometem usar a promessa de impeachment, especial a Moraes, como plataforma de campanha. O Supremo, porém, tem a sua própria trincheira. A eventual mudança via judicial da lei de impeachment, como fez o Gilmar na canetada democrática. Eles que engabelem seu eleitorado com promessas de impeachment, mas não vão transformar ameaças contra o Supremo em instrumento de vingança. É vingança, viu? Se fizer algo, é vingança. Não é o trem descarrilhado que não quer voltar, não é nada. Aí olha que curioso, né? Vocês sabem, o Everton Rocha, senador, alvo aí, né, da operação da PF, do INSS. Pois bem, às vésperas do fim do trabalho do Congresso, o Everton Rocha, esse alvo, o escândalo do INSS, ele adiou para 2026 a apresentação do parecer que pretende atualizar a lei do impeachment. O Everton Rocha, ele tenta equilibrar com o próprio Supremo um texto palatável sobre pedidos de impeachment, ao mesmo tempo em que ele é investigado por suspeitas de ser o sócio oculto do careca do INSS. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dele, mas o Mendonça negou. E é esse cara que vai escrever a lei de impeachment, bicho. E a decisão do Gilmar foi tomada dentro de uma DPF protocolada pelo Solidariedade do Paulinho da Força. Algo errado, né? É algo muito errado acontecendo nesse país. Eu tenho certeza que vocês já entenderam isso há muito tempo. Mas tem muito brasileiro que ainda tá dormindo, gente.
Essas são as escolhas que serão feitas. O Brasil está desmoronando. Está desmoronando. Cada jornal, né, que para de apoiar o regime é um apilastramento da democracia, né? No dia que os jornais realmente botarem o dedo na ferida e falarem a verdade, só pra falar a verdade. No dia que os jornais começaram a falar a verdade, ih, rapaz. A turma que se segure, viu? A turma que se segure. Vote em mim na IBEST, se você ainda não votou. Primeiro link aí na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon. Na descrição tem um Atlas brasileiro, empen.com.br. E esse aí é um pouco mais do Brasil, né? Mais exemplos para vocês entenderem, né? Alguns questionamentos, algumas cobranças que nós fazemos aqui de forma reiterada. Por hoje é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!